Hi guys! Meu nome é Candice e hoje vamos estudar Simple Present and Frequency Adverbs. Até eu já sei o que vocês devem estar pensando, meu Deus, esse quadro cheio de inglês. Mas é porque vocês vão assimilando a língua, vão aprendendo as palavras, vão lembrando do significado e vocês vão vendo que o inglês, na verdade, é bem fácil. Então vamos começar? A questão do Simple Present. O que quer dizer Simple Present? Simple Present quer dizer o presente simples. É um tempo verbal que a gente usa em inglês para falar sobre rotina e sobre hábito. Por exemplo, se eu digo assim, I go to the gym on Tuesdays and Fridays. Então seria, eu vou para a academia nas terças-feiras e sextas-feiras. É um hábito que eu tenho. E é um hábito mesmo, né? Porque eu já passei dos 40, se eu não vou treinar, eu vou acabar ficando fraca e sem saúde. A questão de treinar por saúde, para me manter ativa, quero ser uma velhinha bem ativa. Então, por isso, ó, I go to the gym on Tuesdays and Fridays, twice a week. Então, é um hábito que eu tenho, é uma rotina que eu tenho. Um outro exemplo aqui, ó. She always takes a nap on Sundays. Ela sempre tira uma soneca aos domingos. Sim, também é verdade sobre a teacher de vocês. Eu adoro tirar aquele soninho depois do almoço aos domingos. Então, nós usamos o Simple Present para falar sobre rotina e sobre hábito. Então, agora vamos ver como é que ele se comporta dentro da gramática com o uso dos pronomes. Então, por exemplo, as pessoas I, eu, you, você. E lembrando que o you também pode ser vocês, ele também é usado no plural. We, nós e they, eles vão usar o verbo nessa forma aqui, na forma como ele aparece lá no dicionário. I work, you work, we work, they work. Eu trabalho, vocês trabalham, nós trabalhamos, eles trabalham. Aí, quando eu tenho os outros três pronomes, que seriam do singular, da terceira pessoa do singular do inglês, que seriam o he, ele, she, ela e o it, que seria o neutro, eles têm uma modificação aqui na conjugação. A gente acrescenta S, né? Então, ficaria he works, she works, it works, né? Com o acréscimo do S. Aí eu acrescentei aqui uma quick tip, que seria uma dica rápida para lembrar sobre essas regrinhas do acréscimo do S. Vamos conferir? Então, por exemplo, aqui eu tenho o verbo boil, que quer dizer ferver. Boil é um verbo normal, né? Na questão da terminação dele, eu só acrescento o S e fica boils. Por exemplo, lembrando lá da minha cidadezinha, né? Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, na Serra Gaúcha, e todos os dias fervo minha água para o meu chimarrão. Ah, mais um detalhe, chimarrão não se traduz, é isso aí mesmo, eu digo I drink chimarrão. Comidas típicas, bebidas típicas a gente não traduz, como pão de queijo lá de Minas, tu não vai dizer cheese bread, tu vai dizer I eat pão de queijo. Então, no caso, I drink chimarrão. Mas a questão da água é bem importante, ó. Water boils at 100 degrees Celsius. Que é uma verdade absoluta. A água ferve a 100 graus Celsius, que também é um outro uso do Simple Present. Quando eu tenho uma verdade absoluta, a gente costuma usar no Simple Present. Tá aqui a água do meu chimarrão já prontinha, né? Então vamos ver as outras regras. Por exemplo, se o verbo termina em Y, como é o caso do study, estudar, o Y cai fora e eu acrescento IES, studies. Então, por exemplo, eu posso dizer she studies in New York. Ela estuda em Nova York. Se o verbo termina em O, como o verbo go, que quer dizer ir, eu acrescento ES. She goes to the supermarket every day. Watch, que é assistir, eu vou acrescentar ES também, por causa da terminação CH. Por exemplo, he watches TV in the evenings. Ele assiste TV à noite. Dress termina em dois S, significa vestir. Eu vou acrescentar ES. She dresses her pajamas in the evening. Ela veste o pijama à noite. Depois, wash termina em SH, também eu acrescento ES. Wash quer dizer lavar. She washes her hair in the morning. Ela lava o cabelo pela manhã. Então, lembrando as terminações. Y, tiro o Y, acrescento IES. Terminação O, CH, SS, SH, eu acrescento ES para fazer a conjugação do verbo.
Uma coisa importante no simple present é que geralmente ele vem acompanhado de frequency adverbs, que seriam advérbios de frequência, que são os seguintes. Eu tenho always, que quer dizer sempre, usually, normally, que quer dizer usualmente, geralmente, tenho often, lembrando que o often, pessoal, ele tem a pronúncia com esse T mudo, que a gente chama de silent letters em inglês. Acontece muito isso no inglês de ter uma letrinha que ela fica muda na hora da pronúncia. Então seria often, né, que seria frequentemente. Sometimes, às vezes, hardly ever, raramente, e never, que seria nunca. Então esses advérbios de frequência, quando eles aparecem, eles vão aparecer geralmente aqui, ó, antes do verbo. Então aqui, ó, she always takes a nap on Sundays. Ela sempre tira uma soneca aos domingos. Então a posição dele imediatamente antes do verbo principal. Lembrando, nossa aula foi Simple Present and Frequency Adverbs. É bem interessante que vocês tirem uma foto aqui da lousa para lembrar desses esquemas e estudar depois. Um abraço, pessoal. Thank you so much. Bye, bye.